Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, hoje a pauta é direito ambiental, sustentabilidade. E para falar com a gente sobre essa temática super legal, eu trouxe uma expert no assunto, que é a Suzane Gironde Culau Melo. Quem é a Suzane? Ela é advogada, mestre e doutoranda em Direito Ambiental, reconhecida como uma das advogadas mais admiradas do país na área ambiental pelo ranking Análise Advocacia Mulher 2021. Ela também é empresária, fundadora da Capim na Pele, uma marca de cosméticos sustentáveis, pesquisadora da área de florestas, mudanças climáticas, produção e consumo sustentáveis, também é diretora da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB, da União Brasileira de Advocacia Ambiental e da Rede de Advogados pelo Clima da América Latina, e também coordenadora e conselheira da filial do Rio Grande do Sul do Instituto Capitalismo Consciente. E eu tenho o prazer, então, de chamar aqui a Suzane. Seja bem-vinda, Suzane, à Vale TV. Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada pelo convite, especialmente. Estou super lisonjeada. Que maravilha! E hoje a gente vai falar sobre umas pautas muito pertinentes, né, e emergentes no nosso contexto, né, desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Mas antes disso, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho mais, contasse um pouquinho dessa trajetória profissional que tu teve, né, conectando essa parte do direito ambiental, da sustentabilidade. Como é que isso chegou na tua vida? Bom, é uma história que anda junto com a minha história de vida. Eu acho que meio ambiente e sustentabilidade é algo que nasceu um pouco comigo. E foi uma trajetória um pouco natural eu ir para a minha atuação profissional para esse lado. Bom, eu sou formada em comunicação social, foi a minha primeira faculdade. Depois disso, eu me especializei em comunicação com o mercado. Eu cheguei a atuar em agências de propaganda, em rádio. Mas, assim, apesar de gostar da área, eu sentia que faltava alguma coisinha ali. Que depois eu vim a descobrir uma boa palavra para isso, que é propósito. Eu não encontrei o meu propósito ali dentro da comunicação. Até lá, pelo finalzinho da minha atuação em comunicação, eu cheguei a pensar em abrir uma agência de comunicação responsável, mas naquela época, me formei em 2005, ainda não se falava tanto disso, né, como hoje a gente já fala em cenário ESG, capitalismo consciente, os próprios ODS colocaram isso muito no discurso das empresas, das pessoas no dia a dia, mas naquela época não se falava muito nisso, e eu acabei decidindo fazer direito. Para trabalhar exclusivamente com direito ambiental, já entrei, então, no direito totalmente voltada a atuar na área ambiental. Então, passei ali toda a minha trajetória acadêmica muito focada nesse estudo. E, terminando a faculdade, já fui fazer uma pós em Direito Ambiental Nacional e Internacional. Depois eu fiz mestrado em Direito Ambiental e agora eu estou fazendo doutorado em Direito Ambiental. E aí eu sempre tento unir esse meu conhecimento das duas áreas, no direito e da comunicação, na minha atuação, seja como advogada, seja como empresária. Na advocacia, sempre tendo esse olhar para as empresas. Meus clientes são especialmente empresas, né? Então, o meu trabalho é que essas empresas estejam sempre em compliance, ou seja, estejam atendendo às normas, regulamentações ambientais, não só para prevenir riscos, mas também para riscos no sentido de multas, processos judiciais, mas para prevenir riscos em relação a danos reputacionais. Ou melhor, mais do que mitigar riscos, a gente maximiza benefícios e potencialidade para as empresas para que elas consigam produzir efeitos positivos para a sociedade e para o meio ambiente. E como empresária, digamos, me incomodei, né, nesses estudos todos em meio ambiente. Aprendi a ler rótulos, né? Um caminho sem volta. Aquela Einstein já dizia, né? A mente expandida não volta ao seu estado original.
e aprendi a ler rótulos de cosméticos. Não gostei do que eu estava vendo ali, comecei a me incomodar tanto em relação aos riscos para a saúde do que estava ali naqueles produtos, muitos inclusive que salientavam algum óleo, algo natural que tinha ali, mas que pelo rótulo não era bem assim. Então, percebi a falta de transparência nesses produtos, que, aliás, é um tema de pesquisa que eu levo bem a sério, a questão de transparência, informação ambiental. E resolvi, então, criar uma marca de cosméticos que fosse o que materializasse o que eu gostaria de utilizar, tanto em relação à matéria-prima utilizada, como as próprias embalagens, né? Evitando ao máximo o uso de plásticos. Então, um olhar carinhoso desde a escolha das matérias-primas até as embalagens, tendo esse cuidado com todo o ciclo do produto e informando essas questões de forma muito transparente para os consumidores. Que maravilha, assim, uma bela trajetória, né, Suzane? E tu falaste uma coisa super, super pertinente, que eu queria que tu evoluísse um pouquinho, né, nessa questão até de a gente estar mais preparado, mais de olho nessas marcas com relação ao que elas estão fazendo, né? Conta pra gente um pouquinho da tua experiência, assim, com relação a essa questão do consumidor mesmo, né? Ele tá mais exigente para se falar um pouco dessa preocupação com as marcas, o que as marcas estão fazendo, né? O que tu tem dito para os teus clientes com relação a isso? O que tu tem percebido deles, né? Dessa talvez assim um incentivo mesmo da parte do consumidor, de que essas marcas elas olhem para os seus produtos, que elas olhem para o que elas estão fazendo, né, para essa cadeia toda produtiva, que eu acho que de certa forma ela impulsiona, né, esse movimento. Perfeito. Acho que nós temos dois pontos de vista nessa pergunta. Um é o lado da empresa e um lado do consumidor. Eu acho que por parte do consumidor, a gente vem tendo uma onda cada vez maior de consumidores mais informados e demandando das empresas o acesso a essas informações e que os produtos sejam feitos de modo a realmente zelar pela saúde das pessoas, pelo meio ambiente, evitando o que a gente chama de dumping ambiental, que é quando, por exemplo, eu produzo, por exemplo, em países que têm uma legislação ambiental muito mais fraca, isso me daria, como empresa, uma vantagem competitiva, já que meus custos são mais baixos, e passo um preço muito mais baixo para o consumidor. Só que a partir do momento em que nós começamos a ter uso massivo de redes sociais, enfim, do uso da internet, em que as informações começaram a circular de forma muito mais rápida, as pessoas começaram a ter acesso a informações que antes elas não tinham. Então, elas passaram a demandar das empresas, tá, mas qual é a origem disso aqui que eu estou consumindo, né? De onde que foi tirado, extraído esse produto aqui? Então, por exemplo, a rastreabilidade, que é meu tema de pesquisa para o meu doutorado, é um tema que está sendo cada vez mais falado e a gente vem tendo alguns tipos de regulamentações. Por exemplo, a União Europeia recentemente anunciou a publicação de uma lei que proíbe a importação de produtos oriundos de áreas desmatadas, né, o que impacta de forma bastante significativa o Brasil. Então, nós temos, né, para não fugir da pergunta, esse novo olhar do consumidor. E eu acho que durante a pandemia isso foi acelerado. As pessoas começaram a compreender um pouco mais essa relação entre meio ambiente saudável e vida saudável, né? Buscando esse equilíbrio. Por parte das empresas, nós vemos movimentos muito importantes, o próprio capitalismo consciente nos conta muito isso, né? Mas nós tivemos aí grandes investidores, como a própria BlackRock, anunciando que deixariam de investir em setores poluidores, né, como o caso do carvão e outros. E as empresas começam, então, a ser demandadas tanto pelo público consumidor como pelos próprios investidores que passem a informar nos seus relatórios ambientais ou ter relatórios ambientais das empresas que ainda não possuem esses critérios que a gente chama, né, de critérios ESG,
e aqui mais no tocante à parte ambiental, que informem com transparência as suas estratégias, tanto em relação ao meio ambiente, quanto as estratégias em relação ao próprio clima. E as empresas que não tomarem esse cuidado, elas estão realmente fadadas a perder mercado, sumir do mercado, perder investimentos e perder consumidores também, que os consumidores agora entenderam que o seu dinheiro é uma espécie de voto, né? Eu voto com o meu dinheiro naquelas empresas que eu desejo que permaneçam no mercado. Muito bem. Não, isso é uma pauta super relevante mesmo, né? E as empresas que ainda não olharam para isso, né, Suzane? Eu acho que vai chegar um momento que elas não vão ter mais como fugir disso, né? Porque é uma pauta realmente que abraça aí o mundo inteiro, né? E eu ia te fazer uma outra pergunta, Suzane, assim, com relação a esses países mais desenvolvidos, assim, o que tu tem visto no mundo, assim, do que tem sido feito, sabe? Qual seria assim, um país que seria um exemplo, um benchmark dentro dessa área? Não sei se existe assim algum deles ou alguma ação que tu tenha visto no mundo aí que seja realmente pertinente para a gente dar visibilidade aqui. Olha, eu acho que existem iniciativas muito bacanas em vários lugares. Se a gente pegar negócios em separado. No ano passado, eu fui, junto com a Capim na Pele, selecionada para um programa que chama Future Females, que é um programa, é uma escola de negócios que fica em Londres. E esse programa ele é financiado pelo governo britânico e ele é para empresas e mulheres, especialmente, Future Females, né, mulheres de futuro, que trabalham com sustentabilidade, ou seja, que seus negócios produzam impactos positivos no meio ambiente e para a comunidade. E eu tive o prazer de ser selecionada e vi, então, a iniciativa de mulheres em vários lugares do mundo, inclusive África do Sul, que é também um dos países em que esse programa está inserido. Assim, então, iniciativas super bacanas de produtos e ideias que se voltam à sustentabilidade, seja sustentabilidade do ponto de vista social, seja sustentabilidade do ponto de vista ambiental, que, como sabemos, sustentabilidade faz parte de um tripé, né? Econômico, social e ambiental. Eu entendo, assim, algo que eu sempre gosto de ressaltar, é que nós temos diferentes pesos, né? Então, por exemplo, os países escandinavos, por exemplo, eles têm aí um histórico de consumidores que há mais tempo vêm procurando e exigindo produtos sustentáveis. Mas eles vivem uma outra realidade, né? Aqui no Brasil, ou em outros países em desenvolvimento, nós temos uma outra realidade social, né? Em que a maioria das pessoas sequer tem acesso à água potável e que estão ali se preocupando com o que elas vão poder comer naquele dia ou no dia seguinte. Então, não tem como colocar na mesma balança esses diferentes locais, essas diferentes culturas, essas diferentes realidades. Então, eu acho que nós temos iniciativas muito bacanas espalhadas. A questão é como isso chega para as pessoas e a possibilidade de determinado público consumidor ter acesso a esses produtos, né? Então, mas como iniciativa, essa mesmo da União Europeia, eu acho que é um dos exemplos mais recentes, que é essa proibição de importação de produtos oriundos de áreas desmatadas. E isso vem também de uma demanda dos consumidores, né? A gente teve num passado recente, boicote de consumidores em supermercados na Europa por saber que alguns produtos ali estavam vindo de áreas de florestas desmatadas, especialmente em áreas de floresta tropical. E isso causa efeitos em cadeia, né? Mas eu acho que, basicamente, esse é um cenário geral que a gente poderia dar. E aí, já colocando uma grande dificuldade, né? Como colocar produtos realmente sustentáveis para pessoas com baixíssima renda. Isso é um desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Mas que legal. Ô, Suzane, olha só, agora eu queria aqui a gente, assim,
enviesasse um pouquinho para a questão do propósito, né? Tu falou no início ali que teu propósito mudou, que tu estava em busca do teu propósito, né? Fala um pouquinho sobre essa importância da gente se conectar com o nosso propósito para levar os nossos negócios para o mundo, né? E lançar isso para reverberar coisas boas, né? Conta para a gente um pouquinho dessa tua experiência aí com a Capim na Pele e o que tu tem vivido aí com relação ao propósito. Eis um tema que eu adoro. Eu acho que eu chutaria que praticamente o propósito de todos que encontram, né? Quem já encontrou o seu propósito, esse propósito, no fundo, nasceu de uma angústia e não de uma vontade ou de um grande sonho, né? É uma angústia que traz essa vontade, é uma angústia que produz esse sonho. Então, tu detecta ali algum problema, algo que tu não concorda, que tu quer resolver, e isso acaba se tornando o teu propósito pessoal. Para mim, a questão ambiental, na verdade, ela começou até com animais. Mesmo ali, quando eu cursava comunicação, eu ajudava como voluntária na causa animal, já ali na adolescência panfletei contra circos com animais e fui compreender sobre vegetarianismo e todas essas questões relacionadas ao direito dos animais. Depois eu fui ampliando para outras áreas do ambiental. E é complicado, porque quando a gente não está atuando no nosso propósito, a gente não tem aquela sensação de, nossa, que bacana, vou fazer isso, é segunda, vou acordar, vamos produzir aqui uma solução que, como tu bem colocou, vai reverberar como algo positivo. A gente tem aquilo que a gente está cumprindo, simplesmente uma responsabilidade que tu tem que trabalhar para ganhar teu dinheiro. E quando tu encontra o teu propósito, tu sente realmente que tu está produzindo algo de bom para o mundo e que e seguindo aquela luzinha lá de dentro, né? Às vezes a gente nem sabe explicar o porquê que a gente não está contente no que a gente está fazendo, mas eu acho que tem a ver com essa desconexão com a nossa essência. E para encontrar o nosso propósito é justamente isso, olhar para dentro da gente. O que a Suzane, quando era criança, sentia? Como que a Suzane agia? Como que ela enxergava o mundo? Como a Eliane enxergava o mundo lá quando ela era pequenininha? Qual era a forma dela se expressar? Porque eu acho que o propósito, ele, de alguma forma, ele nasce com a gente e vai amadurecendo. Então, empresas com propósito, pessoas com propósito, com certeza conseguem trazer resultados muito mais positivos para a sociedade, para o mundo, para o meio ambiente. Então, é um tema que, de fato, eu tenho o maior carinho. E eu sempre digo, por exemplo, que o propósito da Capim na Pele não é produzir cosméticos. O propósito da Capim na Pele é reconectar as pessoas com cuidado consigo, com o outro e com o planeta. E o meio da gente fazer isso é proporcionando rotinas mais sustentáveis para as pessoas, né? Então a gente tem que deixar de ter aquele pensamento, o que a gente faz? O que eu vou fazer? Eu vou vender cosméticos? Não. Qual é o teu propósito de existência naquilo? Qual é o meu propósito como advogada na área ambiental? O meu propósito é que ajudar empresas a criar, a ter impactos positivos para o meio ambiente e para as pessoas, apoiando que elas sigam as regras ambientais, as normas ambientais. Muito bem, que legal. Ô, Suzane, olha só, estava pensando aqui com uma outra coisa, com relação a essa. Tu falaste antes que tu, até na tua bio aqui, que tu trabalha muito também com essas pesquisas aí de florestas. Eu já vi tu atuando em algumas parcerias e projetos com os indígenas. Como é que é essa questão assim dessa conexão, né? Tu que estás mais próxima desse mundo, né? É um pouco diferente. Talvez eles tenham muito para ensinar para a gente, né, nessa questão de conexão, né, com o planeta, com a natureza e tudo mais. Qual a tua percepção sobre isso? Nossa, que bacana que tu trouxe esse assunto. Acho muito legal comentar. E foi um projeto que eu fiz com a Capim na Pele, justamente com... foi fruto do Future Females, de alguma forma, porque com duas colegas que foram minhas colegas no Future Females, uma é a Natalia,
que mora na Austrália, e lá ela tem uma empresa, uma startup voltada para o mercado de carbono. E uma especialidade dela, da startup dela, é justamente trabalhar com o mercado de carbono junto com os povos indígenas. E aí ela criou uma vaquinha na época para o povo Paiter Suruí, que estava passando por algumas dificuldades em razão da pandemia, e largou lá no grupo essa vaquinha, e eu puxei ela, poxa, o que a gente pode se juntar aqui para fazer em benefício do povo Paiter Suruí, e a Capim na Pele entrou junto nessa campanha, que o nosso contato direto era o cacique Almir Suruí, O Suzane, só comenta de onde eles são. Eles são daqui da Amazônia, né? Para quem não conhece, né? O povo Paiter Suruí é de Rondônia, na Amazônia, e o cacique Almir Suruí, ele é uma grande referência como liderança indígena. Ele já palestrou em mais de 40 países, falando sobre a floresta, sobre os povos indígenas, e inclusive eu até brinquei com ele, poxa, Almir, né, Almir, tu tem essa trajetória toda, agora ele virou o pai da Chai Suruí, né, e ele acha o máximo, claro, super orgulhoso, a Chai Suruí, que palestrou na abertura da COP, da Conferência pelo Clima, e fez aquele discurso lindo que veio à tona não só na mídia do Brasil, mas do mundo inteiro, falando sobre as florestas e os problemas enfrentados tanto pelo desmatamento como isso impacta nos povos indígenas. E foi um trabalho super bacana. Então, uma iniciativa de pequenas empresas, microempresas, como é o caso da Capim na Pele, como é o caso da startup da Natalina lá na Austrália, mas que se juntaram e conseguiram, com a verba que a gente conseguiu com essa campanha, a gente conseguiu ajudar várias famílias com cestas básicas do povo Paiter Suruí, mostrando como pequenas empresas podem sim fazer muita diferença se conhecerem o seu propósito e se engajando e unindo forças. E foi um grande aprendizado para mim, porque conversar com o cacique Almir Suruí, com outras pessoas do povo Paiter Suruí que eu tive a oportunidade, foi uma grande lição de vida. A forma deles verem o mundo, deles enxergarem as florestas, porque a floresta para eles é o lar deles, né? Não é algo como a gente está aqui, né, no Rio Grande do Sul, a Amazônia parece algo muito distante lá, né? Para eles não, para eles é o lar deles, e realmente a forma como eles enxergam o mundo é muito diferente da nossa. Para mim foi uma experiência de vida incrível e uma prova que mesmo nós sendo mesmo empresas muito pequenas, podem sim produzir impactos positivos super relevantes. E as micro-revoluções, elas acontecem justamente assim, né? Desses pequenas ações que às vezes a gente acha que não tem muita relevância, né? Mas que impacta tanta gente, né? Que pode transformar o nosso mundo. É como a gente fala no capitalismo consciente, tu também tá dentro do movimento, sabe disso, né? O quanto a gente precisa ser uma empresa, um negócio que realmente possa transformar o nosso entorno, né? Transformando o nosso entorno, a gente já pode estar feliz, né? Porque o mundo inteiro é muito difícil, a gente sabe disso, né? E a gente pode até se frustrar com relação a esse propósito tão grandioso, né? Então, ter essa em mente, né? Esse nossa responsabilidade com a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor, com a sociedade, com o nosso bairro, né? Ela faz total diferença, né? Suzane, já estamos aqui mais para os finalmente aqui da nossa entrevista. Eu queria que tu comentasse um pouquinho ainda sobre a Capim na Pele, quais são os produtos que a Capim na Pele tem, né? E aonde a gente pode encontrar esses produtos para compra. A Capim na Pele hoje trabalha com shampoo e condicionador em barra e o sérum facial. Nós começamos com o shampoo e o condicionador em barra por enxergar esse produto como
quase que uma micro-revolução, como tu acabou de falar. Uma barrinha de shampoo, ela equivale a cerca de 2 embalagens de plástico, do que a gente chama de shampoo normal, né, o nosso shampoo líquido, e o condicionador a 3 embalagens de plástico. Então, com uma barrinha de shampoo e uma barrinha de condicionador, nós já deixamos de colocar no mundo 5 embalagens plásticas. Olha que bacana, como uma pequena escolha pode fazer muita diferença. Isso, de fato, é uma micro-revolução. E nós também não usamos nem fragrância, nem corante artificial, são todos óleos essenciais puros. E o nosso o nosso sérum facial, ele também usa óleo de pracaxi orgânico, certificado pela Ecostética, uma das maiores certificadoras do mundo. Isso quer dizer que o nosso óleo de pracaxi ele foi produzido sem nada de agrotóxicos, respeitando todas as regras sociais, ambientais ali na produção. Aliás, mais do que as regras, porque as normas de certificadoras em geral são mais rígidas do que a própria legislação. Claro, no Brasil a gente já tem uma legislação ambiental bem bacana, perto de outros países, a gente tem uma legislação ambiental robusta, mas o objetivo de uma certificação é sempre aumentar esses estándares, né? Então, a gente realmente sempre tenta ter esse cuidado com os produtos, e o nosso shampoo e condicionador vem embalado somente em papel, não a embalagem dele está aqui, ó. Vou mostrar. Pega a luz, acho que não aparece bem, né? Tá legal, agora deu. Parece. Então, ele é todo, vem só desculpa, sem nada de plástico, só a caixinha de papel. A embalagem também não tem nada de verniz ou prolão, nada que dificulte a reciclagem. E eles podem ser encontrados no site da Capina Pele, que é www.capinapele.eco.br, e também pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @capinapele, pode chamar ali no inbox, que a gente ajuda quem quiser. Muito bem, muito bem. E Suzane, agora a minha última pergunta aqui para ti, eu acho que eu queria que tu desse uma dica para quem quer se aventurar nesse mundo, né, do meio ambiente, do direito, da sustentabilidade, né? Indica um livro, não sei, alguma coisa aqui que tu queira sugerir para as pessoas para começar aí esse despertar com mais consciência, com mais responsabilidade, né, para a construção de um mundo melhor. Bacana. Na verdade, eu separei 3 aqui. Eu adoro ler, né? Então, para mim é uma dificuldade falar de um livro só. Primeiro, eu vou falar de um livro que, para mim, mudou muito a minha forma de pensar. Eu acho ele super, super bacana. Não sei se vai aparecer, mas é o Inteligência Ecológica, do Daniel Goleman. Eu acho esse um super livro. Eu acho que ele não tem mais edições novas, então é mais fácil encontrar em sebo. Mas ele justamente fala sobre o que a gente vem falando aqui há 25 minutinhos, que é sobre o impacto que as nossas ações têm no meio ambiente e sobre o preço oculto em relação às questões ambientais do que a gente consome. Então, é um novo jeito de olhar o meio ambiente, falando sobre transparência. Então, assim, é um livro super bacana, recomendo muito, muito. Outro livro nesse sentido de transparência ambiental, que é um clássico, eu tenho a versão dele aqui em inglês, que é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que trazendo aqui a força das mulheres, né, numa época em que ainda mais mulheres não tinham voz, especialmente cientistas. A Rachel Carson trouxe à tona os problemas do DDT. E, para mim, ela é uma grande precursora no que tange a informação e transparência ambiental, porque foi pelas denúncias dela, pelo livro dela, que as normas sobre transparência ambiental vieram à tona, e é sobre os problemas, no caso, que o DDT trazia, o impacto ecológico do uso do DDT. E, por último, um livro recente que eu tive a felicidade de escrever um capítulo, que eu sei que é um tema que tu gosta bastante, sim, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O livro é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Covid-19, Impactos e Perspectivas. É um livro produzido só por pesquisadoras mulheres,
e trazendo reflexões sobre diferentes temáticas dentro dos ODS e como que essas problemáticas poderiam ter sido evitadas ou podem ser evitadas a partir do entendimento e de colocar os ODS em prática. E eu tive a felicidade de escrever, como tu mesmo mencionou, eu pesquiso sobre florestas, então eu tive a felicidade de escrever sobre o ODS 15, que é a vida terrestre, e aí eu abordo a relação entre as crises pandêmicas e as crises ambientais, especialmente em razão da degradação dos ecossistemas terrestres, né, das nossas florestas, e como que a gente pode evitar novas crises ambientais e pandêmicas, como foi o caso da Covid, com esse olhar para a proteção das nossas florestas, dos nossos ecossistemas. Então, acho que são 3 leituras bem, bem bacanas que eu recomendo muito. Sensacional, Suzane. Bah, foi um baita bate-papo aqui, né? Acho que as pessoas também gostaram, né? E com certeza, quem quiser saber mais, né, vai procurar a Suzane aí. Ela tem muito a nos ensinar dentro dessa temática e nos inspirar aqui nesse programa tão pertinente, né? Que são As Pessoas Inspiram, né? E eu agradeço aí de coração tu estares com a gente, então, nesse momento, né? Compartilhando as tuas experiências e tudo mais. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui na Vale TV, né? Agradeço também às pessoas que estão aqui com a gente, por estarem ouvindo, né, e buscando novas formas aí de enxergar o mundo, de enxergar esse nosso fazer, né, e que a nossa trajetória, né, Suzane, não passe em vão pela Terra, né, que a gente consiga aí transformar o nosso entorno, principalmente, né, então agradeço aí de coração. Perfeito, muito obrigada, Eliane, pelo convite. Eu me sinto super honrada por estar aqui hoje contigo, falando sobre esses temas que eu amo tanto, que é propósito, que é meio ambiente, que é consumo sustentável, outra forma da gente enxergar os nossos impactos no mundo. Eu sempre digo que a gente nunca, apesar do propósito coletivo ser muito importante, a gente nunca pode deixar de lado o nosso propósito pessoal, é ele que traz aquela micro-revolução e juntos a gente pode fazer mudanças muito mais grandiosas por todos, das gerações presentes para gerações futuras. Então eu fico à disposição, muito, muito obrigada pelo teu convite e conte comigo sempre que precisar. Muito bem. Gente, muito obrigada por estarem aqui e até semana que vem, então, com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.